que é o de algoritmos de aproximação, que é uma outra forma de você lidar com problemas NP difíceis. Então, o que a gente viu até agora, quais são as técnicas que a gente viu até agora que você pode usar para tratar problemas NP difíceis? Tem um problema de otimização que você tem que resolver na prática, e você tentou construir um algoritmo polinomial para ele, você não conseguiu, você mostrou que esse problema é NP difícil, então a gente não espera mesmo que exista um algoritmo polinomial, um algoritmo rápido para resolver esse problema, e aí a gente viu algumas técnicas para lidar com esse tipo de problema. Então a primeira que a gente viu foi a técnica de backtracking, depois a gente viu a técnica de branch and bound e depois, por último, a gente viu as técnicas baseadas em programação linear inteira. E essas técnicas aí é o que a gente chama de... Eles estão lá no grupo de algoritmos que a gente chama de algoritmos exatos. Eles são algoritmos exatos porque eles sempre encontram a solução ótima. Eles não encontram uma solução que é próxima do ótimo, é a solução ótima. Só que, no pior caso, o tempo de execução desses métodos, desses algoritmos, ele vai ser exponencial. Então, ao se resolver uma determinada instância de um problema, você pode ter sorte na sua árvore de branch and bound, por exemplo, e conseguir já achar a solução ótima e podar todos os outros nós e rapidamente você obter uma solução, mas de maneira geral esses algoritmos aqui eles vão penar para resolver instâncias grandes porque todos eles têm tempo de execução, no pior caso exponencial. Então, assumindo que P é diferente de NP, a gente sabe que não existem algoritmos polinomiais rápidos para resolver problemas NP difíceis. Assumindo essa hipótese aqui, que P é diferente de NP, que é um problema em aberto, na realidade ninguém sabe, mas a maioria das pessoas que estudam nessa área acredita que P seja diferente de NP. Então, assumindo essa hipótese aqui, a gente não tem como obter um algoritmo polinomial para problemas NP difíceis. E aí os algoritmos exatos que a gente viu, como backtracking, branch and bound, PLI, eles vão conseguir encontrar soluções ótimas para instâncias de tamanho até moderado. Consegue até resolver instâncias de tamanho razoável com esses métodos, mas se você for pegar instâncias muito grandes, esses métodos aqui eles não vão dar conta. Então, o que em geral você faz para se resolver problemas NP difíceis com instâncias muito grandes na prática é o uso de heurísticas, que é nada mais do que algum método rápido que você bola para encontrar soluções boas, mas não necessariamente ótimas. Então, as heurísticas não são métodos exatos. Você não tem nenhuma garantia que ela vai te dar, que ela vai encontrar a solução ótima para um determinado problema NP difícil. Pode ser que, por sorte, você até encontre uma solução ótima, mas na grande maioria das vezes ela não vai encontrar a solução ótima, mas vai encontrar soluções boas que servem na prática lá para você dar como solução para o problema que você tem que resolver. Dentro de heurísticas, a gente tem um conjunto de algoritmos que são conhecidos como algoritmos de aproximação. Eles são algoritmos polinomiais que vão gerar soluções boas, só que ao contrário de heurísticas simples, eles nos dão uma garantia da qualidade. Então, quando a gente bola alguma heurística lá para resolver um determinado problema, tudo bem, ele está gerando soluções viáveis para aquele problema. A princípio a gente acredita que são boas, mas a gente não sabe quão boas são essa solução. A gente não sabe quão longe essa solução está da solução ótima. Agora, os algoritmos aproximados, não. Você faz uma demonstração a priori de que todas as soluções encontradas pelo seu algoritmo de aproximação, eles vão ter uma garantia de qualidade, eles vão estar dentro de um certo limite de distância em relação ao ótimo. Então, por exemplo, que a gente vai ver em alguma aula futura, a gente vai ver um algoritmo que é uma duas aproximação, um algoritmo 2 aproximado para o TSP. Isso significa que para qualquer instância que você me der, para qualquer gráfico que você me der do TSP, a solução que o algoritmo vai gerar vai me devolver uma solução que é no máximo 2 vezes o valor da solução ótima para aquela determinada instância do problema. E isso você faz uma demonstração a priori. Então você constrói um algoritmo e aí você faz uma demonstração matemática onde você consegue mostrar que não importa qual seja a instância que você me dê, esse algoritmo aqui ele vai gerar sempre uma solução que vai ser no máximo 2 vezes o valor de uma solução ótima para essa instância. Então você tem uma garantia da qualidade da solução a priori.
ao contrário de heurísticas simples, que na maioria das vezes dão soluções muito boas na prática, mas eventualmente você pode ter uma solução que é muito ruim em relação ao que você teria ao ótimo. E algoritmo de aproximação você tem essa garantia de que todas as soluções vão estar numa faixa limite até o fator de aproximação do seu algoritmo em relação ao ótimo. Então vamos ver qual que é a definição formal aqui de algoritmo de aproximação. Então tem um problema aqui que eu estou chamando de P-curvo, é um problema de otimização, em geral vai ser um problema NP difícil, e aí o algoritmo de aproximação, por definição, ele tem que ser polinomial, certo? Então ele vai ser um algoritmo polinomial e que encontra soluções viáveis para qualquer instância e desse problema P-curvo que você está tentando resolver, esse problema de otimização. E aí tem duas definições aqui baseadas em se o problema é de minimização ou se o problema é de maximização. Então se o seu problema P-curvo é um problema de minimização, aí a gente tem a seguinte definição do que é um algoritmo de aproximação. Primeiro, a gente já viu que é um algoritmo polinomial que gera soluções viáveis para o problema. E aí a gente vai dizer que ele é uma alfa-aproximação se o valor da solução que o algoritmo encontra para uma determinada instância aí é menor ou igual a alfa vezes o valor de uma solução ótima para essa mesma instância. E isso aqui deve ser válido para qualquer instância do problema, certo? Então, para qualquer instância do problema que você me dá, a priori, você tem que demonstrar que isso aqui é válido. O valor da solução devolvida pelo algoritmo tem que ser menor ou igual a alfa vezes o valor da solução ótima para essa instância. E isso tem que ser válido para todas as instâncias do problema. No caso de um problema de minimização, notem que o valor de alfa necessariamente é maior ou igual a 1, certo? Não faz sentido, por exemplo, o alfa ter valor 0,95, porque isso significaria o quê? Que o valor da solução encontrada pelo seu algoritmo é menor ou igual a 0,9 vezes o valor da solução ótima para aquela instância. Mas aí seu algoritmo está encontrando uma solução que é viável e que tem valor menor do que o ótimo. Então não faz sentido nenhum. Então isso é um absurdo. Então o alfa necessariamente é maior ou igual a 1. Se o valor de alfa for exatamente igual a 1, isso significa que o valor da solução encontrada pelo seu algoritmo é sempre menor ou igual ao valor da solução ótima, independente da instância, para qualquer instância. Então, o seu algoritmo ele seria um algoritmo exato, ele seria um algoritmo ótimo, ele sempre encontra uma solução que é menor ou igual ao ótimo. Então, ele seria um algoritmo ótimo. E como, por definição, o algoritmo aproximado é polinomial, você demonstraria que P é igual a NP nesse caso, certo? Então, como a gente está trabalhando aqui sobre a hipótese de que P é diferente de NP, então, na realidade, o alfa também é maior ou igual a 1, mas ele nunca vai ser igual a 1, é estritamente maior do que 1. Assumindo que P seja diferente de NP. Tá, então, se o seu problema for um problema de minimização, a gente tem essa definição aqui do que é um algoritmo alfa-aproximado ou que é uma alfa-aproximação. E se o seu problema for de maximização? Bem, se o seu problema for de maximização, então vou dizer que o meu algoritmo A lá, que é polinomial e gera soluções viáveis para o meu problema, ele é uma alfa-aproximação se o valor da solução devolvido pelo algoritmo é maior ou igual a alfa vezes o valor de uma solução ótima para essa instância aí do problema. Isso aqui você tem que mostrar que é válido para qualquer instância aí do problema, certo? Então vale essa desigualdade aqui para qualquer instância aí do problema. Então, nesse caso aqui, para um problema de maximização, o alfa necessariamente é maior ou igual a 1, certo? Então, se você tem um problema de maximização, então vamos dizer que o seu alfa, por exemplo, fosse 2 aqui. Então, o valor da solução devolvido pelo seu algoritmo seria 2 vezes o ótimo, mas como é um problema de maximização, isso é um absurdo, certo? Não tem nada que seja maior do que o ótimo. Então, as coisas estão todas limitadas pelo ótimo. Então, o alfa tem que ser necessariamente menor ou igual a 1. Então, por exemplo, o alfa é igual a 0,95. Então, você garante que todas as soluções encontradas pelo seu algoritmo têm valor de pelo menos 95% do valor de uma solução ótima, certo? Então, ele vai estar entre 95% do ótimo até o valor do ótimo, todas as soluções do seu algoritmo.
Tá, então, no caso de um problema de maximização, necessariamente o alfa tem que ser menor ou igual a 1. E aí aqui só uma observação, porque se vocês forem estudar lá pelo Corme, ele dá uma definição um pouco diferente, mas assim, se vocês forem olhar a literatura, a maior parte dos trabalhos eles usam essa definição do que é um algoritmo de aproximação aqui. Ele vai considerar lá problemas de minimização, deve ser válido isso aqui, se for um problema de maximização, deve ser válido essa outra desigualdade aqui para todas as instâncias do problema. Só que o Corme ele prefere uma outra definição para o que é um algoritmo de aproximação, mas ela é equivalente a essa que a gente acabou de ver. Mas aqui no curso eu vou usar essa que eu acabei de mostrar para vocês, mas é só para vocês entenderem que lá no Corme tem uma definição que é um pouco diferente. Lá você vai ter um algoritmo que é polinomial e gera soluções viáveis para o seu problema, e aí ele vai ser uma alfa aproximação se essa coisa toda aqui for menor ou igual a alfa para toda instância aí do problema. Então, aqui eu estou calculando um máximo entre a razão de A de I sobre o ótimo de I e uma outra razão que é o ótimo de I sobre A de I. Vamos quebrar esse cara aqui nos dois casos lá de minimização e de maximização. Se você prestar atenção, vamos pegar o caso de minimização. Se o meu problema for de minimização, essa definição que ele dá aqui é exatamente equivalente à que eu dei anteriormente para vocês, certo? Porque se você tiver um problema de minimização, e aí, dentre essas duas razões aqui, a que vai dar um maior valor vai ser essa aqui, é um problema de minimização, certo? Então, qualquer solução viável para o problema, ela vai ter valor maior ou igual ao ótimo. Então, a razão que vai dar maior valor vai ser essa aqui, o valor da solução devolvida pelo algoritmo para a instância I, dividido sobre o ótimo de I, certo? Pois é um problema de minimização, então o valor desse cara vai ser sempre maior ou igual ao ótimo de I. Aí, nesse máximo aqui, o que vai ser considerado vai ser essa razão aqui. Então, para um problema de minimização, o que ele está dizendo é o seguinte, ó, essa razão aqui, que é a de I sobre o ótimo de I, é menor ou igual a alfa. Bem, mas isso é exatamente o que eu escrevi aqui, certo? Nessa definição para um problema de minimização, que é a de I dividido por ótimo de I tem que ser menor ou igual a alfa. Então, para um problema de minimização, a definição do Corme é exatamente igual a essa aqui. Agora, para um problema de maximização, então a razão que vai ser considerada vai ser essa aqui, porque como é um problema de maximização, então o ótimo é o que está acima de qualquer solução viável, então o valor da solução ótima vai ser maior ou igual a uma solução viável que é devolvida pelo algoritmo. Então, num caso de problema de maximização, o máximo entre essas duas frações vai ser essa aqui, e ele está dizendo que essa fração aqui, ótimo de dividido por A de I, tem que ser menor ou igual a alfa. E aí isso aqui é exatamente o contrário do que a gente tem na definição do que é um problema de maximização aqui em cima. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um algoritmo que é meio aproximado segundo essa nossa definição aqui, que é a padrão que eu vou usar no curso. Então, alfa é sempre menor ou igual a 1. Então, eu tenho lá um algoritmo que é meio aproximado. Isso significa que o valor de A de I é maior ou igual a meio do ótimo de I para qualquer instância do problema. Então, essa é a definição que eu dei aqui em cima para vocês. Só que isso aqui é equivalente a 2, se maior ou igual ao ótimo de I, dividido por A de I para qualquer instância I. Então, na definição do Corme, o que eu digo que é uma meia aproximação é uma duas aproximação, certo? Então, na realidade, o que o Corme faz, considerando essa definição aqui do que eu dei, do que é uma alfa aproximação para um problema de maximização, é quando eu tiver um algoritmo por essa definição, que é uma alfa aproximação, lá pelo Corme, ele vai ser uma 1 sobre alfa aproximação, certo? Mas elas são equivalentes, no fundo elas são equivalentes, só que na definição do Corme o valor de alfa é sempre maior ou igual a 1. E aqui, nas definições que eu dei aqui para vocês, a gente tem que no problema de minimização o alfa é maior ou igual a 1 e no outro é menor ou igual a 1. Mas eu acho que essas definições aqui, elas são mais fáceis de entender separadamente. Então, você olha lá o caso, um problema de minimização, então o alfa é maior ou igual a 1, então, sei lá, vai ser uma duas aproximação. Então, o resultado do meu algoritmo é sempre, no máximo, 2 vezes pior do que o ótimo. Aí, no caso do problema de maximização, eu vou dizer lá, o meu algoritmo ele é uma 0,9 aproximação. Então, meu algoritmo sempre vai me dar uma solução que é pelo menos 90% do valor de uma solução ótima, certo? Então, é essa que a gente vai usar, mas se vocês forem olhar lá no Corme, ele trata a aproximação desse jeito, que é equivalente a essa definição que a gente viu aqui, mas essa aqui é que eu vou usar na explicação
é, dessa parte de algoritmos de aproximação no curso.